Bom, meu caloroso bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu gostaria de saudar aqui os meus companheiros de mesa e, como representante do CRES anfitrião, quero dar boas-vindas a todos os assistentes sociais presentes e aos alunos de graduação em serviço social que vieram das mais diferentes regiões do Brasil e de várias localidades aqui do estado do Rio Grande do Sul, com o propósito de emprestar qualidade ao debate proposto. Saudar os convidados que prestigiam este evento e, de forma muito carinhosa, quero saudar as companheiras conselheiras do CRES do Rio Grande do Sul, que integraram o grupo de trabalho representando o CRES do Rio Grande do Sul. A Ângela, a Anaí, a Beth e a Yandara. Além, é claro, das valiosas contribuições da Michele, da Neide e da Vanessa. Nós realmente desejamos que o esforço que empenhamos para a realização deste evento seja recompensado por momentos de profunda e vigorosa reflexão sobre o trabalho do assistente social no espaço socioocupacional da Previdência Social. O esforço que empreendemos em conjunto com os representantes do Cefes no GT Nacional para concretizar este evento está diretamente relacionado com o reconhecimento do protagonismo político de nossa categoria, do compromisso com o nosso projeto ético-político que busca a afirmação dos direitos individuais e coletivos, a busca constante pela autonomia e a luta permanente pela justiça social. O debate não será pequeno. Com a contribuição dos nossos painelistas convidados, vamos discutir a relação do projeto ético-político e a seguridade social, o cotidiano e as atribuições e competências do assistente social na perspectiva da ampliação de direitos, a organização política da categoria em defesa de condições éticas e técnicas para o desenvolvimento de seu trabalho na Previdência, as tensões e avanços na concretização do benefício assistencial, o BPC, e, por fim, a saúde do trabalhador. A nomeação dos 900 cargos de assistentes sociais no INSS foi um marco histórico recente. Resultou, dentre outras questões, de um importante processo de organização da categoria e de nossas entidades no conjunto Cefes-CRES. É absolutamente imprescindível que esta organização não se disperse, mas, pelo contrário, se consolide ainda mais, pois outras lutas se desvelaram, não só em relação à luta pela criação de outros 450 cargos no INSS, mas fundamentalmente na publicação do ato normativo sobre as atribuições e competências do assistente social no INSS. O enfrentamento das fragilidades das condições éticas e técnicas de trabalho. O CRES do Rio Grande do Sul, assim como outros regionais, por meio das comissões de orientação e fiscalização, tem recebido várias demandas que sinalizam a existência desse conflito. Esse seminário nacional busca, portanto, possibilitar este momento de capacitação para que estejamos fortalecidos e organizados enquanto categoria profissional para fazer este enfrentamento, para que possamos fazer o debate com o conjunto dos trabalhadores e usuários da Previdência, seja no INSS ou nas demais instituições de regimes próprios municipais, estaduais e federais, desvelando estes complicadores e construindo alternativas para a sua superação. Enquanto trabalhadores, estamos afetados pelo processo de fragilização das condições de trabalho e pela perda de direitos impostas pelo capital. A qualidade de nossa resposta está diretamente relacionada à nossa capacidade de organização interna da categoria e de articulação com os movimentos de luta e resistência da classe trabalhadora. O debate promete, e nada melhor para aquecer o frio e espantar um pouco dessa chuva, pelo menos, do que uma boa discussão. Portanto, sejam todos e todas muito bem-vindos. A cidade de Porto provavelmente está muito mais alegre neste dia
e nós desejamos que todos tenhamos um profícuo trabalho. Muito obrigada. Agradecemos a Fátima e ouviremos agora a representante da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Jorge Ricardo Moreira. Bom dia, mesa. Bom dia a todos e a todas presentes. É com muita alegria que me encontro neste evento, representando a federação e também representando o sindicato aqui do estado do Rio Grande do Sul. Acho que esse evento ocorre num momento importante, de muito tensionamento, principalmente com os novos assistentes sociais que ingressaram no INSS. A gente tem percebido e visto qual é o tamanho do assédio moral que todos têm passado, mas isso faz parte da nossa luta. E acho que este momento vai nos possibilitar fazer uma discussão bastante interessante sobre previdência social, sobre seguridade social e principalmente sobre seguro social. É importante que nós tenhamos a convicção e tenhamos a certeza de que existe uma tentativa constante, desde 1988, de se reduzir ao mínimo indispensável o conceito de seguridade social posto na Constituição. E é bom que as pessoas que chegaram no INSS agora saibam que a instituição não as queria. Não foi por benesse ou bondade que chamaram as 9. Foi fruto de uma luta de vários anos que se chegou a essa conquista. E o que a gente percebe é que a instituição em si continua meio que travada com essa questão, porque chegam 900 pessoas com uma outra perspectiva, uma perspectiva de inclusão social que é totalmente oposta à perspectiva do INSS, que é de exclusão social, e isso cria um embate. Na verdade, a origem de todos os conflitos entre o serviço social e a instituição está focada nesse aspecto. Enquanto nós, assistentes sociais e o serviço social, buscam uma lógica de inclusão, a instituição e o INSS buscam uma lógica de exclusão. Para vocês terem ideia do tamanho disso, semana passada, numa reunião na minha PS, eu ouvi a seguinte frase: nós temos um problema na gerência de Pelotas. Esta gerência concede muito benefício. Perceberam o tamanho do problema que a gente está metido? Tá certo? Então, isso é um desafio. É um desafio. Tá certo? Eu acho que nós temos que sair daqui, aproveitar esse espaço, para sairmos daqui com uma discussão inicial sobre que previdência e que seguridade social nós queremos. Não uma seguridade social, uma previdência social que não interessa aos trabalhadores. Que esta, como está montada hoje, é contra os trabalhadores. Nós precisamos, na verdade, de uma profunda discussão e de uma contra-reforma da Previdência Social, que possibilite que os trabalhadores possam reaver as conquistas que foram tiradas por Fernando Henrique Cardoso e por Luiz Inácio Lula da Silva. É necessário que façamos esse enfrentamento, que tenhamos essa leitura, porque senão nós vamos criar e vamos caminhar para uma previdência pobre e miserável para os excluídos, e quem quiser e tiver dinheiro vai para a previdência privada e para os fundos de pensão. Acho também que é um momento importante de fazer uma reflexão, tá? Por que este tema
é muito pouco discutido na academia. Porque este tema da Seguridade Social, tá certo? Não é mais debatido na academia, não faz parte integrante, tá certo, dos currículos de forma mais abrangente, de forma mais profunda. É necessário que façamos todas essas reflexões, porque, caso contrário, tá certo, todos os esforços que foram feitos pelas pessoas que estão discutindo Previdência Social, que estão discutindo seguridade desde há muito tempo, certo, serão perdidos. Então, acho que esse espaço é um espaço importante, acho que esse debate vai ter que ser feito, e espero que todos nós saiamos daqui com muitas dúvidas, para que possamos construir, na verdade, uma Seguridade Social que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Muito obrigado. Agradecemos as palavras de Jorge Ricardo e convidamos agora para sua saudação a representante da Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social, a acadêmica Juliane Pascoaleto. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de saudar a mesa, aos companheiros e as companheiras. Na verdade, eu caí de paraquedas aqui, porque ontem à noite que eu soube que estaria na mesa, e para mim está sendo tudo muito recente, estou um pouquinho ansiosa. Quero agradecer o convite como estudante e membro do coletivo estudantil, a Enesso Regional. Quero salientar que, apesar de terem sido disponibilizadas somente 60 vagas para os estudantes, essa participação é muito importante na nossa formação, porque estamos em formação profissional. A nossa participação também refletirá futuramente na prática da profissão e no entendimento da categoria como no projeto ético-político. É muito importante evidenciarmos o ganho que a categoria obteve com a abertura do concurso para o INSS, né, que vai ao encontro do que o Jorjão estava falando, pois há décadas que não havia essa renovação de profissionais. Contudo, não devemos manter a ótica somente no ganho, mas sim para as funções que esses profissionais estão executando. E assim questionamos, será que estão de acordo com o projeto ético-político? Será que estão de acordo com o código profissional? E é importante ressaltar que não estamos questionando os profissionais, mas ao projeto societário que está sendo atendido. Isso reflete no nosso trabalho, pois estamos a favor da classe trabalhadora, a qual tem tido seus direitos cada vez mais reduzidos. Assim, devemos encontrar estratégias juntos para garantirmos um trabalho de qualidade, não só para esses profissionais, mas para toda a classe trabalhadora. Lembramos também que é de extrema importância este seminário, pois estamos em tempos de reforma previdenciária. Ressalto, como estudante, que em âmbito acadêmico é importante que essa discussão também aconteça, para que tenhamos o entendimento das funções da nossa profissão e, além disso, somos o futuro que garante o fortalecimento das políticas de hoje. Desde já agradeço a oportunidade e o espaço, desejando um bom dia a todos e que seja bem produtivo para a nossa função, para a nossa profissão. Muito obrigada. Agradecemos as palavras de Juliane e passamos a palavra à representante da Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, Alzira Lilgói. Então, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, as minhas saudações às companheiras da mesa, às companheiras.
e poder dizer, em nome, né, da Executiva Nacional da PEP, quero expressar a nossa satisfação e alegria de poder contar com esse auditório lotado nessa hora da manhã, né, com companheiros de mais diversas regiões do Brasil e do Rio Grande do Sul. Esse Seminário Nacional de Serviço Social na Previdência traz importantes temas para a nossa discussão acerca da atuação do assistente social na Previdência, especialmente no INSS, com destaque para os debates sobre o projeto ético-político profissional e a Seguridade Social, o cotidiano e as atribuições e competências do assistente social na perspectiva de ampliação de direito, as tensões e os avanços na concretização do benefício assistencial, a saúde do trabalhador e a organização política da categoria em defesa das condições de trabalho na previdência social. Num cenário que marca o desafio da categoria profissional em ocupar esse importante espaço que por um largo período não contava com grande contingente profissional. E, ao mesmo tempo, qualificar a nossa inserção nesse importante espaço socioocupacional que tem o desafio de garantir os direitos de milhões de trabalhadores desse país e, igualmente, denunciar os outros milhões que se encontram fora dos sistemas de proteção social, configurando um amplo leque de desproteção social. Falamos, então, de um grande desafio, que não será respondido nesse seminário, mas que abrirá espaços para nos atualizarmos ao tema, para apontarmos lacunas na nossa produção teórica e identificarmos estratégias de fortalecimento do exercício profissional junto à política de previdência social. Quero dizer também da nossa alegria e satisfação em estar representando a professora Elaine Berg nessa abertura, tendo em vista que a nossa presidente da BEPS encontra-se em Hong Kong na Conferência Mundial e que nos escreve para dar notícia dos acontecimentos referentes à conferência. Do outro lado do mundo, numa cidade onde a tradição e a modernidade se encontram exoticamente. Na Conferência Mundial, aproximadamente 2.820 pessoas, representando 113 países. A hegemonia conservadora, com muito debate sobre serviço social clínico, serviço social que trabalha para a harmonia social, integração social e referência no holismo. Essa é a tendência mais geral. Na China, o serviço social está sendo estruturado, regulamentado e estimulado. Atualmente, são 240 escolas e há a projeção de ter 2 milhões de assistentes sociais até 2015, com o objetivo de descentralizar, fortalecer a sociedade civil, com autonomia e consolidar a economia do mercado. Palavras do presidente da BEPS da China. Segundo a nossa presidente, há também vida crítica na conferência e houve aproximações com um grupo que se intitula Serviço Social Radical, que abrange assistentes sociais do Reino Unido, Grécia, África do Sul, Irlanda e outros, e que estão se organizando debates numa direção muito próxima do Brasil. Uma professora da Colômbia citou José Paulo Neto em sua palestra, e um professor do Reino Unido leu o livro dele em espanhol. A BEPS participou de oficinas organizadas por eles, inclusive uma para debater o apoio e a moção em defesa do fim do embargo a gás. E também de uma reunião aberta da FITS, a convite do Cefes, onde se discutiu a questão da definição do serviço social, o que, na verdade, marcou a participação política do Brasil, pois, além de ser feita a veemente defesa da mudança da definição, panfletou-se durante a conferência o documento do Cefes sobre a definição. Esse documento será discutido pela BEPS no Brasil em breve. Na reunião da FITS, David Jones e o coordenador do GT, Nicolai, informaram que o GT nunca se reuniu, e isso foi inclusive alvo de crítica pelo não contato com os membros dos outros GTs da FITS, incluindo a da definição do serviço social.
No momento dessa pauta, o Cefes e a BEPS enfatizaram novamente a importância de realização desse debate, o que significa para o Brasil a atual definição. O debate ficou transferido para a Conferência de Estocolmo, daqui a 2 anos. Ou seja, a FITS, Federação Internacional dos Trabalhadores Sociais, e a IEPS, Associação Internacional das Escolas de Trabalho Social, decidiram que a definição não seria aprovada aqui, já que o GT não trabalhou. De certa forma, isso foi interessante por 2 razões. Ganhamos tempos para debater e a Conferência de Estocolmo tende a ser mais crítica, portanto, um ambiente melhor para o nosso debate. A sessão final da Conferência Mundial foi a apresentação dos pontos para uma grande conjunta, uma agenda conjunta, que será construída até Estocolmo. Teremos oportunidade de fazer sugestões e interferir nessa agenda. Conforme esse informe alongado, quero reafirmar que a BEPS vem ocupando importantes espaços para cumprir com sua missão e, ao mesmo tempo, gostaria de aproveitar esse espaço para dizer que, como entidade de categoria profissional, hoje existem vários desafios para a BEPS, na perspectiva da formação profissional, em consonância com as diretrizes curriculares e o que vimos chamando desde o ano de 1990 do projeto ético-político profissional. Elegemos, dentre eles, no biênio da nossa gestão, que em 2009 celebramos os 30 anos de construção de uma nova entidade profissional, conectada aos desafios da realidade brasileira e aliada das maiorias. 3 grandes frentes na agenda política acadêmica: a construção da Política Nacional de Estágio, a PNE, a implementação dos grupos temáticos de pesquisa GTPs e a implementação do plano de lutas em defesa do trabalho e da formação e contra a precarização do ensino superior. A PNE certamente encontra, no contexto atual, a urgência na defesa de um projeto de sociedade no horizonte estratégico da ampliação dos direitos na perspectiva da emancipação humana. Nessa tarefa, as unidades de formação acadêmica e seus sujeitos estão nitidamente envolvidos na qualificação e aprofundamento dos debates, proposições e práticas realmente para a efetivação do papel do estágio supervisionado em consonância com as diretrizes curriculares e com a direção ético-política do Serviço Social brasileiro. O debate está acontecendo num contexto em que cresce a necessidade de articulação das entidades representativas da categoria em torno da defesa do estágio qualificado, que se intensificou devido a diversos fatores. De um lado, está a ampliação do IAD e suas implicações na qualidade da formação profissional do assistente social, notadamente na realização do estágio obrigatório, processo no qual temos constatado descumprimento ao que é preconizado pelas diretrizes curriculares, com destaque para a não realização da supervisão conjunta entre supervisores acadêmicos e de campo e problemas relacionados à carga horária prevista para essa atividade. De outro, a aprovação da Lei 11.788, que dispõe sobre o estágio estudante, e, especialmente, a Resolução 533, que regulamenta a supervisão direta do estágio no serviço social. Essas legislações, elas colocam diversas questões que rebatem no processo de formação profissional, trazendo novos desafios para a unidade de formação acadêmica, com destaque para o acompanhamento da modalidade de estágio não obrigatório e as formas distintas em que esse acompanhamento pode e deve se dar, em virtude da própria diversidade de percurso dos projetos pedagógicos das unidades. Essa é uma tarefa que cabe à BEPS, que deliberou por tratar de uma política nacional de estágio, os processos de mediação teórico-prática na integralidade da formação profissional do assistente social. Entendemos também que a discussão do estágio, como importante componente curricular da síntese teórico-prática, remete às questões centrais que compõem a implementação das diretrizes curriculares. Suas polêmicas e o balanço produzido, já referida à pesquisa, pela referida pesquisa da BEPS do ano em virtude de 2005 e 2007, sobre essa dimensão da formação. O outro desafio é a atual construção dos grupos temáticos. Ele envolve a consolidação da pesquisa do pós-graduação em serviço social.
Trata-se aqui de preservar e aprofundar as conquistas da profissão. E nesse âmbito, em face de uma política de pós-graduação pautada em conjunto de exigências produtivistas e quantitativistas. Nesse sentido, debates aconteceram e estão acontecendo em todo o Brasil sobre o documento base para a criação de espaços de discussão e de redes temáticas de pesquisadores, dando concretude a uma antiga aspiração da categoria, a ser adensada pelas diversas instâncias que compõem a categoria profissional. Qual é o objetivo central? É também avançar na qualificação do serviço social como área de produção de conhecimento, socialmente relevante e que venha a contribuir com o fortalecimento das lutas sociais no Brasil. E o outro enorme desafio é a implementação do plano de lutas em defesa do trabalho e da formação contra a precarização do ensino superior. Esse trabalho é em conjunto com o Cefes e Enes, que envolve um conjunto de dimensões, ações relativas à PNE, ações de estudos e pesquisas, ações de articulações de entidades, ações junto ao MEC, ações junto ao Poder Legislativo, ações jurídicas, ações de comunicação e mobilização. O plano que está sendo divulgado nos meios eletrônicos das entidades nacionais é uma sistematização unificada da ação política contra a precarização. A construção dessas lutas pauta-se na perspectiva da defesa dos princípios éticos políticos que fundamentam a direção social e estratégica do nosso projeto e na análise da conjuntura contemporânea que nos indica percursos. No decurso histórico desses últimos 30 anos, a BEPS, como tentamos demonstrar, foi uma das protagonistas da construção coletiva, participando das organizações políticas, patrimônio da categoria dos assistentes sociais. Mediação fundamental para a vinculação desse projeto profissional a um projeto societário que garanta o atendimento das necessidades humanas. Essas três pautas que destaco na minha fala de hoje não são uma iniciativa isolada da BEPS. Ao contrário, ocorreram no ano de 2009 e estão ocorrendo em 2010 oficinas locais, fóruns e oficinas regionais com ampla representação da categoria profissional. Em 2009, no Rio de Janeiro, aconteceu a Oficina Nacional de Graduação, que consolidou o processo de debate da PNE. E é com satisfação que realizaremos, no período de 31 de julho, no qual deixo o convite, a 5 de agosto de 2010, em Brasília, o 13º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, com um tema central: lutas sociais e exercício profissional no contexto da crise do capital, mediações e a consolidação do projeto ético-político de serviço social. O CBAS é o maior evento do serviço social, que realiza, em torno mais ou menos de 3 mil profissionais e tem o seu evento, a sua natureza político-científica. Constitui ainda um importante espaço de divulgação de produção científica e técnica da área do serviço social, através da apresentação de trabalhos e comunicação pelos profissionais e estudantes e de lançamento de livros. Por que o terceiro CBAS é tão importante? Ele coloca no centro da agenda o exercício profissional e os sujeitos políticos que hoje se escrevem na sociedade brasileira, tendo em perspectiva a busca das mediações necessárias na articulação entre o projeto ético político profissional e os projetos societários que preconizam a construção de uma nova ordem social, resistindo à dominação capitalista nas esferas econômica, social, política e cultural. E no final deste ano ocorrerá o 12º Encontro Nacional de Pesquisadores de Serviço Social, o ENPS, que será realizado no período de 6 a 10 de dezembro de 2010, no Rio de Janeiro, um evento fundamental para os docentes e pesquisadores da área. O 12º ENPS vai ter uma característica diferente esse ano, representando o debate acumulado e a experiência adquirida nos últimos eventos máximos da pesquisa e serviço social. O encontro vai inaugurar um novo contexto da pesquisa na área, com a consolidação da estratégia dos grupos temáticos e pesquisas que são GTPs. O tema que elegemos para este será Crise do Capital e Produção do Conhecimento na Realidade Brasileira. Pesquisa para quê, para quem e como?
Tenho como objetivo discutir os impactos da profunda crise contemporânea do capital na produção do conhecimento, num país marcado pela constituição de uma universidade heterônoma, ou seja, que historicamente reforçou as relações de dependência, num contexto de desenvolvimento desigual e combinado da economia capitalista. E, para lembrar, o último dia de entrega dos trabalhos é dia 27 de julho, essa data foi prorrogada. Concluindo, quero anunciar que a revista Temporalis sofreu uma mudança de projeto gráfico editorial e que estamos preparando vários números para publicizar nos CBAs. Quero divulgar para as novas UFAs a resolução sobre a pré-filiação e, nesse sentido, convido a todos a entrar na página www.abeps.org.br, onde estão os documentos aqui citados e onde todos poderão visualizar a conquista da nossa sede fixa em Brasília. Desejo, então, que neste sábado e domingo seja de profundas discussões e que todos possam sair alimentados pelo conhecimento e pela troca de experiências que o evento nos propiciará. Assim como possamos criar estratégias para fortalecer a nossa atuação no campo da previdência social, lembrando que as organizações da categoria profissional são parceiras nessa caminhada e têm demonstrado, com um conjunto de ações, que a nossa profissão está cada vez mais forte do que nunca. Nossa fortaleza reside em quê? Na nossa capacidade de nos organizarmos e qualificarmos em torno de um projeto societário mais justo e igualitário para todos os cidadãos desse país. Obrigada. Agradecemos as palavras da Alzira e registramos neste momento a presença da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, na figura da presidente Maria Aparecida do Amaral Godoy Faria, e a convidamos para compor a mesa de abertura e pronunciar a sua fala. Bom dia a todos e a todas. Quero justificar meu atraso. O atraso do voo, né? Demorou para sair de São Paulo, infelizmente aí acabei por me atrasar. Mas, antes de mais nada, quero agradecer o convite que nos foi feito à nossa confederação, Confederação da Seguridade Social, e na presença da professora Rosa, cumprimento toda a mesa e todos os presentes aqui. Dizer para nós, da Confederação, é muito importante esse seminário. Eu acho que o CEFES e a CNTSS, nós temos feito um trabalho conjunto, junto com os CRES também, no sentido da valorização não só do profissional da assistência social, mas principalmente em conquistar a sociedade para a defesa das políticas públicas da assistência social e, portanto, nesse sentido, valorizar esse profissional assistente social. Esse trabalho vem sendo desenvolvido já há muitos anos e não é uma tarefa fácil, porque, infelizmente, conceitualmente no país, todo o trabalho feito pelo assistente e pela assistente social, ele é tido como um benefício, como um trabalho assistencialista, né? Assistencialismo, na verdade. E todo o trabalho que a gente tem feito, enquanto movimento sindical, nos diversos ramos de atividade, nos diversos espaços que participamos, é exatamente o contrário, de dizer que a política de assistência social no país, ela é fundamental para garantir o conceito da seguridade social. E os trabalhadores e trabalhadoras, os profissionais dessa área, os assistentes e assistentes sociais, eles são importantíssimos e fundamentais para isso. E, portanto, eles têm um papel a desempenhar, que não pode ser confundido com o papel assistencialista. Ao contrário, são profissionais competentes, formados, que têm atribuições definidas e que têm um papel essencial na sociedade para que, de fato, a política de assistência social no país, ela seja uma política de Estado e não de governo, para que ela dê continuidade, porque nós sabemos que, inclusive, significa uma mudança
de cultura no país. E não é um desafio constante que nós temos. Portanto, nós temos valorizado e trabalhado muito para isso. A CNTS, além de fazer esse debate nos estados, tem feito reuniões a partir, inclusive, desse novo concurso para o INSS. Nós temos feito o trabalho de divulgar e de conscientizar a necessidade da sociedade, de todos os trabalhadores, inclusive da Previdência, né, da própria assistência, da saúde, do trabalho, que fazem parte da Seguridade Social, que muitas vezes não sabem exatamente qual é o papel e como que nós temos que trabalhar e valorizar. Então, muitas vezes, cada um olha a sua necessidade e o seu lado, sem perceber a necessidade que temos, todos nós profissionais dessas áreas, né, de trabalharmos juntos, de entendermos o nosso papel, porque a política e as ações, elas têm que ser transversais, para que aí sim a gente possamos nos valorizar a cada um de nós aqui. Porque hoje, neste seminário, além das questões mais gerais, tem um foco que é a questão do assistente social no INSS, que é extremamente importante. Mas nós não podemos esquecer que este profissional está nas diversas áreas e que muitas vezes ele vem cumprindo um papel que não é o dele. E que, na verdade, quando ele cumpre o seu papel, ele ajuda a sociedade, ele ajuda as políticas públicas, ele ajuda com que a gente efetivamente consolide a democracia no país, a inclusão social, de forma de direito, de forma respeitosa e principalmente valorizando esses profissionais, os assistentes, as assistentes sociais, como a gente tem nas outras áreas. Portanto, esse seminário é mais um passo que vem sendo dado nessa construção, nessa conscientização. Nós tivemos um seminário em 2008, em São Paulo, que fizemos também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e lotamos o seminário com a professora Aldaís Esposati. Foi um sucesso. Foi um primeiro passo para além da categoria, para a gente começar a divulgar e ter mais atores sociais nos ajudando nessa luta, né? E tivemos agora recentemente um outro também, que foi na sede da Central Única dos Trabalhadores, aonde fica a sede da CNTS, e que nós tivemos que recusar inscrições de tanta gente que se inscreveu. Porque a gente começa a ter uma mudança, né, uma conscientização da necessidade desse debate. E isso é importante porque quando a gente vai discutir a valorização do profissional, se a sociedade não tiver consciência do que significa essas políticas e da necessidade desse profissional, ele também não reconhece a nossa luta pela valorização, pelo reconhecimento, pela carreira, né? E por que a gente diz que esse profissional não pode ficar em desvio de função? Então, nós precisamos fazer uma luta interna, mas temos que fazer a luta com a sociedade, porque precisamos que a sociedade cada vez mais reconheça, valorize e se aproprie das políticas públicas e entenda que para essas políticas públicas, que é um direito conquistado na Constituição de 88, ela só se torna efetiva mesmo se a gente tiver um serviço de qualidade e com profissionais reconhecidos, valorizados e cada vez mais capacitados e permitindo a sua capacitação, a sua atualização e a sua participação com o seu saber, com o seu papel. Porque não é só a academia que forma, mas é o dia a dia que nos forma também. Portanto, esse reconhecimento precisa ser feito. E eu tenho certeza que tudo que for construído neste seminário, a partir de uma necessidade concreta e imediata do INSS, com certeza servirá para todas as outras áreas aonde os profissionais da assistência social atuam. E eu tenho certeza absoluta, e quero aqui dizer para vocês, que vai muito nos ajudar a consolidar a Seguridade Social no país, tendo em vista, inclusive, a primeira conferência mundial sobre sistemas de seguridade que nós vamos ter aqui no Brasil, que vai ser agora no mês de dezembro. Então, essa categoria, essa política, esse eixo dessa política é fundamental para esse debate que está sendo feito mundialmente, né? Para a gente continuar garantindo essa conquista e consolidando essa política. Nós tivemos, agora no início do mês, o 5º Congresso Nacional da nossa Confederação, aonde um dos eixos principais para o próximo período
É claro que é continuar na luta pela previdência e pela saúde, mas principalmente este eixo para os próximos 3 anos será a assistência social, a política de assistência social e decorrência, inclusive o serviço público, o serviço garantindo o acesso a todo e qualquer brasileiro, a todo e qualquer cidadão, mas reconhecendo que para esse serviço dar certo é preciso reconhecer e valorizar os trabalhadores e, principalmente, otimizar a capacidade que a gente tem e, é claro, que agregar muito mais, sem sombra de dúvida. Então, em nome da nossa confederação, do ramo da Seguridade Social, estou aqui para deixar o nosso abraço, dizer que é muito importante esse evento para a nossa luta, desejar muitas felicidades nesse seminário e que tudo que vocês produzirem aqui, com certeza, junto com o Cefes e as demais entidades que estão nessa luta, nos ajudará a vencer todos os desafios que estão colocados para o ramo da Seguridade Social e para a assistência social como um todo. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da Maria Aparecida e convidamos neste momento, finalizando a mesa de abertura, a conselheira presidente em exercício do Conselho Federal de Serviço Social, Rosa Helene Stein. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aos participantes desta mesa, representantes das entidades da nossa categoria, Fátima, presidente do CRES, 10ª região, que nos recebe neste dia, a professora Alzira, representando a nossa Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a acadêmica Juliana, representando a Enécio, das pessoas de quem eu cumprimento a todos e todas as assistentes sociais, docentes, estudantes de serviço social, aqui presentes e também aqueles que nos assistem pela transmissão via internet. Cumprimento também os representantes das entidades parceiras, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, que é Maria Aparecida do Amaral Godoy, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Jorge Ricardo Moreira, nas pessoas de quem saúdo os trabalhadores do ramo da Seguridade Social. Nosso cumprimento também e agradecimento à dedicação da comissão organizadora e aos trabalhadores e assessores do Cefes e do Conselho Regional para a efetivação desse seminário. É com imensa satisfação que o Conselho Federal de Serviço Social, juntamente com o CRES, 10ª região, concretiza mais uma das deliberações do Encontro Nacional Cefes-CRES. Este seminário compõe um conjunto de seminários temáticos relacionados ao trabalho do assistente social nas políticas de seguridade social, iniciados já no ano de 2009, como foram seminários da assistência social, da saúde e também sobre a atuação do assistente social na área sócio-jurídica. Este seminário, como fruto de deliberação coletiva, a exemplo dos demais, foi precedido de alguns eventos estaduais preparatórios realizados pelos CRES, aprofundando o debate sobre a política e os desafios da atuação profissional na área da previdência social, fomentando ou ampliando as discussões nos conselhos regionais através das subcomissões sobre essa política. Ressaltamos que tratar da particularidade de uma política pressupõe a sua compreensão numa perspectiva de totalidade. E foi nessa perspectiva que este seminário foi pensado e seu conteúdo distribuído nas diferentes mesas de debate, articulando suas diversas dimensões. Sua realização reveste-se fundamental importância, tendo em vista a recente realização do concurso do INSS e a posse de aproximadamente 900 assistentes sociais, como já foi destacado pelos colegas que me antecederam. Esta foi uma grande conquista da categoria e permitirá ao INSS avançar na implementação dos direitos previdenciários e assistenciais.
A luta em defesa do serviço social na Previdência Social não é recente e se vincula à garantia de um espaço de trabalho comprometido com a defesa dos direitos sociais, com a efetivação da Seguridade Social pública e de qualidade, consonante com a direção do projeto ético-político do Serviço Social brasileiro. Diversas e intensas foram as ações empreendidas ao longo dos últimos anos, como a realização de audiências com parlamentares, realização de audiência pública no Congresso Brasileiro, bem como em diversas assembleias legislativas, elaboração de documentos em defesa do serviço social no INSS como um direito do usuário, e essa luta ainda não terminou. Continuaremos em defesa da autonomia profissional, das condições técnicas e éticas do trabalho compatíveis, ampliação do número de nomeados no concurso, aprovação do ato normativo definindo as atribuições e competências em consonância com as propostas do Grupo de Trabalho Interministerial, criado em 2007, no qual o Cefes fez parte, juntamente com o Ministério da Previdência Social, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o INSS, e cuja minuta de decreto sobre as atribuições está em tramitação no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Nessa perspectiva, o Cefes vem implementando uma agenda de lutas juntamente com outras organizações, a exemplo do movimento em defesa dos direitos sociais ameaçados pela reforma tributária, aderindo recentemente à Carta de Compromisso sobre as Políticas Sociais, lançada em Brasília no último dia 17 de junho, a ser encaminhada aos candidatos à presidência da República nas próximas eleições. Também a defesa do PL SUAS em tramitação na Câmara dos Deputados. A defesa da ampliação do acesso ao benefício de prestação continuada, superando o corte restrito de renda per capita, assim como a superação da fragmentação e focalização das políticas sociais. A luta contra as fundações estatais de direito privado, que legaliza a terceirização da gestão de serviços e bens coletivos para entidades privadas, mediante o repasse de patrimônio, bens, serviços e recursos públicos. Para isso, o Cefes também aderiu a mais uma campanha, desta vez pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 1923/28, contra a Lei 9.637 de 98, que cria as organizações sociais. Concomitantemente, seguimos na luta para assegurar as condições éticas e técnicas do trabalho profissional, compatíveis com o atendimento de qualidade, com a preservação de sigilo profissional e assegurando a relação ética de respeito e confiança entre profissional e usuário. Também o Cefes está atuando firmemente na defesa do PL 152 de 2008, que dispõe sobre a redução da jornada de trabalho de assistentes sociais para 30 horas semanais, sem redução de salário, assim como o PL 5.278 de 2009, que estabelece o piso salarial de 7 salários mínimos. Inúmeras são as frentes de luta que o conjunto Cefes-CRES está engajado. E para sua continuidade, apoiamos também o projeto de lei 6463 de 2009, conhecido como PL Anuidades, juntamente com o Fórum dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, o Conselhão. A aprovação do PL Anuidades regulamentará, de uma vez por todas, a definição dos valores de anuidades pelos próprios Conselhos Federais, de forma a manter o equilíbrio orçamentário dos Conselhos, fator fundamental para continuar exercendo suas atribuições legais, bem como promovendo ações em defesa dos interesses coletivos da classe trabalhadora e de reconhecimento e da valorização do serviço social brasileiro
e do projeto ético-político. O conjunto Cefes-Cres continuará definindo seus valores de anuidade, como sempre o fez, em processo democrático previsto em nossa Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei 8662/93. Vivemos um tempo de desafios. O desafio de intensificar a defesa e reafirmação do projeto ético-político a partir da negação de uma sociedade que culpabiliza o indivíduo, que destrói direitos conquistados, que prioriza o lucro desenfreado pelo capital financeiro, que aprofunda desigualdades sociais e banaliza a natureza estrutural da pobreza, desvinculando-a do acesso ao trabalho e priorizando o enfoque da incapacidade dos indivíduos. Vivemos o desafio de fortalecer a articulação com os movimentos sociais e entidades da categoria, de continuarmos na luta em defesa da universalização das políticas sociais e da seguridade social, da ampliação dos espaços socioocupacionais, de participação nos espaços de controle democrático. Por tudo isso, desejamos que este seminário seja fonte de debate crítico e fortalecimento de nossas convicções em defesa de uma sociedade justa e cidadã. E nesse momento, eu tomo a liberdade de transmitir a vocês a mensagem enviada pela companheira Ivanete Boschetti, presidente do Cefes, tendo em vista a impossibilidade de estar conosco nesses 2 dias de debate. Queridos e queridas assistentes sociais, escrevo de longe, de Hong Kong, do outro lado do mundo, onde estou para participar da reunião e assembleia da Federação Internacional de Trabalhadores Sociais e Conferência Mundial de Serviço Social. Quando essa mensagem for lida, estarei no avião retornando para o Brasil. Mas não posso deixar de expressar meu desejo profundo de estar com vocês nesse evento tão importante para o serviço social brasileiro. Peço desculpas por não poder estar aí, mas nossas frentes de luta são muitas e, às vezes, precisamos nos dividir para assegurar a presença do Cefes em todas elas. Durante a Conferência Mundial, que terminou dia 14, representamos o Cefes, defendendo nossa perspectiva de serviço social e defendendo os princípios e diretrizes do nosso projeto ético-político profissional. Realizamos importantes contatos e articulações com assistentes sociais de diversos países que participam de um movimento designado Trabalho Social Radical e cujas posições se assemelham muito ao do serviço social no Brasil. Na Assembleia da Federação Internacional, que aconteceu de 14 a 16 de junho, tivemos um grande ganho, pois defendemos e conseguimos que a atual definição do serviço social da FITES deve ser revista. Muitos países eram contra a revisão e havia uma tendência de manter a atual definição. Distribuímos material, nos articulamos com vários países e conseguimos aprovar a realização de um workshop no Brasil em 2011 para aprofundar os debates e elaborar uma nova proposta que seja aprovada na próxima Assembleia da FITES durante a Conferência Mundial que será realizada em Estocolmo em 2012. Também participamos no grupo de 12 relatores, eleitos para reunir as contribuições desta conferência e elaborar uma agenda global para o serviço social. Este trabalho se desenvolverá até a próxima Conferência Mundial. Entre tantos debates em que participamos, ouvimos que apenas 30% dos trabalhadores e trabalhadoras têm acesso à Seguridade Social em todo o mundo. No Brasil, sabemos que 50% não têm acesso à Previdência Social porque não contribuem ou porque não têm emprego. Isso só reforça a importância e acerto da nossa luta em defesa da universalização da Seguridade Social e da ampliação do serviço social na Previdência como um direito dos usuários. Temos muito pelo que lutar, sobretudo neste momento de crise profunda do capitalismo. Temos muito a contribuir para defender e assegurar condições de trabalho que permitam vocês, assistentes sociais,
que atuam na política da Previdência Social exercerem suas atividades com competência e compromisso ético-político. Sinto imensamente não poder participar deste primeiro momento coletivo com vocês, mas tenho certeza que teremos outros momentos e que as reflexões e resultados desse debate contribuirão para fortalecer ainda mais nossas lutas e ajudarão o Cefes e o CRES a construírem estratégias coletivas para ampliarmos as vagas no INSS e consolidarmos o serviço social na política de previdência. Um abraço carinhoso e convicto de que nesse seminário sairemos mais fortalecidos para defender nosso projeto ético-político profissional. Ivanete Boschetti, conselheira presidente. Finalizo desejando que tenhamos, durante esses 2 dias, um aprofundamento desse debate em momento tão adverso. Que esse debate nos fortaleça e nos mantenha unidos na defesa de uma sociedade justa e cidadã. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da conselheira Rosa e a mensagem também da conselheira Ivanete. Agradecemos também aos representantes das entidades aqui presentes e convidamos a ocuparem os assentos na plenária. Antes de darmos início às mesas de trabalho, nós temos alguns informes importantes para todos os presentes. A comissão organizadora, em face de diversas solicitações recebidas relacionadas ao término do seminário da tarde de domingo, reorganizou os horários das mesas de debate. Salientamos que este reordenamento, ele preservou e preserva a agenda de debate planejada, contida no crachá que todos vocês já receberam, que é o crachá folder. Crachá programação, né? Então, eu solicito a todos e a todas para acompanharem esse reordenamento dos horários, que possam pegar seus crachás para que a gente possa que vocês possam estar reordenando esses horários. Ok. Vou passando com calma aqui a alteração da programação, tá? A luz. Tem como acender? Só estamos aguardando um pouquinho por conta da iluminação, que eu acho que estão com dificuldade de fazer a... Ok. Deu-se a luz. A programação, todos já estão com os crachás, né? Inicialmente ela não muda, ela vai mudar essencialmente mais no horário de hoje, do final da tarde para a noite e amanhã. Mas vamos lá, das 10h30 às 12h30, a mesa de Seguridade Social, Projeto Ético Político Profissional, Desafios aos Assistentes Sociais na Previdência Social. Das 14 horas às 17 horas. O trabalho cotidiano, atribuições e competências na perspectiva da ampliação de direitos. Das 17 horas às 17h30, apresentação cultural. Das 17h30 às 20 horas. Essa é uma inclusão, na verdade é uma transferência de uma mesa que seria amanhã, dia 20, para hoje, à noite, dia 19. Organização política dos assistentes sociais e a luta em defesa das condições éticas, técnicas do trabalho na Previdência Social. Repetir? Estão pedindo para repetir. Das 17 horas às 17h30, apresentação cultural. Das 17h30 às 20 horas. Organização política dos assistentes sociais e a luta em defesa das condições éticas e técnicas do trabalho na Previdência Social. Ok? No dia 20, das 9 horas às 11h30, benefício assistencial, tensões e avanços na concretização deste direito constitucional. Ok?
Das 13 horas às 15 horas, o serviço social e a saúde do trabalhador, atuação no benefício por incapacidade. Das 13 horas às 15 horas. Vou repetir essa mesa, tá? Das 13 horas às 15 horas, o serviço social e a saúde do trabalhador, atuação no benefício por incapacidade. Das 15 horas às 15h30, encerramento, moções, avaliação e síntese. Ok? É isso. Então, feitas essas considerações em relação à programação, passamos agora ao início da primeira mesa.